com o mesmo tema. Então, algumas pessoas da manhã, que apresentariam pela manhã, ficaram à tarde. Então, vai ficar uma mesa também de 4 apresentadores, como a mesa de hoje. Então, tenho o prazer de chamar aqui à mesa a professora Luciana Miranda Costa, professora doutora da Faculdade de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia, da UFPA. Eu agradeço muito a professora ter aceito o convite. Só falando um pouco dela, já que nós temos aqui público principal de alunos de História, mas também convidamos alunos de outras faculdades para estar presentes, vou falar um pouco aqui da produção da professora. Ela, ao longo da carreira, desenvolveu pesquisas na linha de rádio e divulgação científica, a linha maior em que ela está inserida no programa de pós-graduação, e tem um histórico de trabalho neste campo. Desde 98, a professora em 98 realizou um projeto de pesquisa intitulado 70 anos do rádio em Belém, que foi um trabalho em conjunto com alunos concluintes do curso de Comunicação Social, e fez uma pesquisa ampla sobre a trajetória do rádio no Pará, desde os anos 30 até os anos 90. Depois, em 2006 e 2007, ela realizou uma pesquisa sobre a universidade e a radiodifusão, um projeto de pesquisa chamado Universidade no Ar, que culminou na criação de uma homepage que está disponível no site da Ascom, chamado da Ascom, né? Não, na verdade é no portal da UFPA. No portal da UFPA, chamado O Pará nas Ondas do Rádio, que tem boa parte dos dados coletados na pesquisa a respeito dos 70 anos do rádio em Belém. E em 2011 e 2012, o atual projeto de pesquisa chama-se Eureka, Descobrindo a Ciência com as Ondas do Rádio, que é um trabalho sobre divulgação da ciência num programa de rádio voltado para o público infantil. Além disso, eu preciso dizer, a professora mais recentemente tem voltado seus interesses para trabalhar com as questões do meio ambiente, pelo fato de ter seguido na sua carreira acadêmica, junto ao Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Desenvolvimento do NAIA, nesta linha de pesquisa, mas ao mesmo tempo busca associar esse tema mais recente com a experiência anterior. Ela está aqui e vai falar melhor para a gente sobre isso. Eu convido também o professor Érico Vânio Bastos de Oliveira a vir aqui para a mesa. Ele concluiu o mestrado aqui no Programa de Pós-Graduação em História da Amazônia há 2 meses atrás, foi, Érico, mais ou menos, e realizou um trabalho muito interessante, um trabalho realmente muito importante sobre os primeiros anos da radiodifusão no Pará, é claro, um estudo sobre a Rádio Clube do Pará. O título da dissertação é Modernidade e Integração na Amazônia, Inteligência e Broadcasting. E é um trabalho assim, de fôlego sobre a relação entre, de um lado, os intelectuais e os primeiros anos do rádio no Pará. Se eu não me engano, já está disponível na página do programa, né? A dissertação para consulta. Você já enviou? Não sabemos se está. Mas eu recomendo, eu já li, está lá comigo também. Eu recomendo um trabalho muito importante sobre esse tema. E temos aqui 2 pesquisadoras de iniciação científica. Uma característica do nosso seminário é que ele é heterogêneo. Então nós temos pesquisadores profissionais com a carreira consolidada, pesquisadores que estão em formação, alunos de iniciação científica. A intenção era justamente essa, mesclar essas diferentes experiências. Então nós temos aqui a Rebeca Lemos, graduanda do curso de História, que, convidada para vir à mesa, está desenvolvendo um trabalho de pesquisa sobre a produção musical do Gentil Puget, o compositor paraense Gentil Puget. E a Edmara Bianca Costa, né? Vieira, não, eu estou confundindo com a professora Luciana, Edmara Bianca Vieira, que está realizando uma pesquisa sobre música no Pará, ou música paraense, essa é uma questão a ser discutida, nos anos 50, ligada à difusão do rádio, a música que é difundida pelo rádio. Então, temos aqui uma tarde
indiretamente musical e radiofônica, né, com esses temas tão interessantes que serão apresentados. Então, eu agora passo aqui a palavra para a coordenadora da mesa, a professora Luciana. Muitíssimo obrigada. Obrigada pela presença de todos também, obrigada pelo convite. Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre vamos ver aqui. Falando um pouquinho sobre o projeto de rádio, e para isso eu vou fazer referência a um resultado concreto do projeto. Nós temos dois resultados, mas um deles é um resultado vivo, né, alimentado diariamente, que é o próprio site da rádio. Então, a pesquisa sobre rádio, a gente já ouviu, começou em 1998, coincide um pouquinho depois do concurso que eu fiz para, na época, Departamento de Comunicação, hoje faculdade, e o que me levou a fazer a pesquisa não foi só o concurso para a cadeira de radiojornalismo, mas o fato de que eu tinha chegado de São Paulo, portanto não conhecia nada sobre o rádio aqui, e eu descobri que eu não conhecia mesmo porque não tinha o que conhecer, porque simplesmente não tinha documento nenhum para ir atrás, e nem livro nenhum escrito, e nem... Então, para poder fazer o concurso, eu tive que entrevistar as pessoas. Essa foi a maneira que eu encontrei de poder fazer o concurso aqui, porque senão realmente eu teria dançado de verde e amarelo. Aí fiz as entrevistas e tal, e na época decidi que se por acaso eu passasse no concurso, como aconteceu, eu iniciaria então uma pesquisa que tivesse um caráter histórico, mas naturalmente vinculado à área da comunicação, referente ao veículo rádio, né, no estado. Então a pesquisa começou em 1998, a pesquisa ela teve vários momentos, sempre com a participação muito constante dos alunos, intensiva, eu diria, dos alunos de graduação, né? Agora mais recentemente nós temos um curso de pós-graduação, então sempre foram os alunos de graduação que estiveram envolvidos, especialmente através dos projetos de conclusão de curso. Então, as informações da pesquisa elas eram socializadas, na época nós não tínhamos um site ainda, todos os alunos que estavam envolvidos com ela tinham acesso a essas informações e construíam a partir dessas informações os seus trabalhos de TCC, sempre ampliando as entrevistas e ampliando coleta de dados, etc. Então, em 2007 nós tivemos um evento sobre o rádio no Pará, foi um evento muito interessante, e esse evento ele foi fruto de uma segunda etapa da pesquisa que recebeu o apoio do PROINT, né? Então a ideia era que se tivesse o ensino, a pesquisa e a extensão interligados por conta, claro, da própria característica do PROINT. Isso foi muito legal, porque a partir daí se solidificou um grupo de estudos que existia e que existe até hoje, estão todos convidados a participar. Quem quiser participar é um grupo de estudos, ele foi um pouquinho ampliado por conta dessa outra vertente que eu trabalho, que é a questão ambiental. Então, um grupo que trabalha com comunicação, naturalmente, história, meio ambiente e rádio, e faz as conexões e as relações em relação a isso. E aí, esse grupo, ele começou a discutir uma proposta que a própria universidade, em vários institutos, na época centros, o próprio DCE, em vários momentos da história da universidade, se tentou e se fez experiências relacionadas a uma rádio para a instituição, para a universidade. E esse grupo, então, começou a discutir como poderia ser essa rádio, em termos técnicos, em termos de programação, em termos de conteúdo, como contemplaria todos os setores, especialmente as áreas de conhecimento da instituição, que não fosse uma rádio de um curso específico, mas fosse uma rádio institucional, que desse conta dessa proposta, que atendesse diferentes públicos, então desde as crianças até os servidores, as pessoas mais idosas, ou os vestibulandos, ou os calouros que iriam entrar, calouros não, os vestibulandos que tenderiam a ser futuros calouros da instituição e tal. E aí esse grupo começou a discutir. Então, em 2006, o que aconteceu, vou passar, porque senão vou contar tudo, vocês só vão ficar olhando a logo aí, que foi feita pela oficina de criação, lá do curso de comunicação da UFPA. Eles fizeram uma nova versão da logo, a gente tinha uma antiga, né? Aí mostra
questão do wireless, né? E jogando para fora, né? Informação. Podemos passar, vamos lá. Aí, esse é um estúdio, né? Que a gente tem lá, que também serve ao curso de comunicação. Para o projeto da rádio se tornar um projeto institucional, efetivamente, né, e não apenas um projeto da faculdade, ou um projeto daquele grupo específico que estava trabalhando em termos de pesquisa e estudo, foi feito um levantamento. Então na época esse número já mudou, mas nós tínhamos 58 instituições federais, né, as universidades, incluindo também não só as universidades, mas os institutos federais, né, a gente tem um aqui, e 13 deles, em 2008, possuíam, então, emissoras, né, na versão online. E aí, em 2006, então, a gente começou as discussões, fez uma proposta, pode passar. Aí foi o início da rádio, né? A gente teve uma salinha lá que foi cedida pela Faculdade de Comunicação para começar. A rádio ela começou, pode passar. A rádio ela vai começar em 2009 em caráter experimental durante o Fórum Social Mundial. Foram feitas 2 propostas. Na época o reitor era o professor Alex Fiuza de Mello. Então foram feitas 2 sugestões ligadas à radiodifusão aqui para a universidade. Uma delas era uma rádio FM, outra era uma rádio web. Na verdade, 3 propostas e as 2 juntas, né? Havia 3 propostas, foi feito o levantamento de quanto isso ficaria, a questão técnica, que envolve engenharia técnica, uma série de trâmites em Brasília, as negociações políticas que eram necessárias para viabilizar um canal FM, enfim, tudo que precisava foi levantado, os custos, o tempo que ia levar, cada uma das opções e tal. E aí a decisão que se tomou na época foi: então nós vamos comprar o que for necessário para implementar uma rádio web, aproveitando que já existe na Faculdade de Comunicação, e se a experiência for exitosa, então nós vamos iniciar um trâmite para tentar a possibilidade de um canal FM educativo, né? Então era essa a proposta inicial. A proposta ela foi levada a termo, mas aqui, como qualquer órgão federal, e público de modo geral, você tem uma certa lentidão para a compra de equipamentos. E a tal da lentidão, muitas vezes, ela leva uma cargazinha de azar. Então, por exemplo, o caminhão que trazia os microfones, que trazia equipamentos, que trazia não sei o que, pegou fogo lá na Bahia. E aí, por causa disso, um processo que ia levar, sei lá, 2 anos, levou 4. Enfim, houve uma série de probleminhas dessa ordem. Mas em 2009, durante o Fórum Social Mundial, como eu mencionei, a rádio começou a funcionar em caráter experimental, ficou funcionando desde o início 24 horas, com uma programação inicialmente musical mais acentuada, cada vez isso vai diminuindo, e a partir de maio do mesmo ano, então ela começa a funcionar em caráter regular mesmo, né, em caráter oficial, e a programação sempre 24 horas. A rádio funciona o tempo todo. Então, o que nós temos? Qual era o interesse em relação à rádio web propriamente dita? Era o banco de dados, né? Então, a vantagem, além do acesso à internet, ter se tornado cada vez mais amplo, a necessidade de incluir os campi do interior, né? Não só em termos de conteúdo de programação, como em termos de audiência para a rádio, etc. Além disso, a rádio web permitia que o site da rádio fosse usado como instrumento pedagógico ou de pesquisa. Então, toda a programação da rádio, todos os programas, nós temos atualmente 8 programas regulares, fora os programas menores, né, programas âncoras, que a gente chama. Todos esses programas, desde que a rádio começou, eles ficam arquivados no banco de dados, no banco de programas. E aí você entrando no site da rádio, por palavras-chave, você aciona o banco. Então, se você colocar biotecnologia, aí os programas que trataram sobre o tema vão aparecer. Então, é uma fonte de pesquisa não só para a universidade e não só sobre rádio. O site da rádio faz o link com o site da pesquisa, que eu vou falar logo em seguida, mas é uma fonte para o pessoal que quer entrar na universidade, para o ensino médio.
uma fonte de informações. No futuro, eu espero que futuro breve, o que nós vamos ter também são podcasts. Então, se o professor Boaventura vem aqui fazer uma palestra, nós tendo condições técnicas e recursos humanos para isso, essa palestra vai ser gravada, vai ficar disponibilizada no site da rádio, e quem, por exemplo, estiver no interior do estado pode baixar a informação. Quem aqui, por qualquer aventura, não pôde assistir a palestra, a mesma coisa. Baixa, ouve, né? E tem essa possibilidade de usar posteriormente. Então, essa é a ideia, né? A rádio não ser simplesmente um instrumento de divulgação, mas ela ser um instrumento, eu não gosto da palavra instrumento, mas ser uma ferramenta de pesquisa, né? Uma ferramenta de estudo também. Então, na página inicial nós temos notícias, né, falando sobre a programação. A equipe atual conta com supervisão técnica, locução, produção de áudio, reportagem e também a parte do site, né, web design. Podemos passar. Então, esse site, essa página está sendo reformulada, né, então vai ganhar imagem, vai ter fotos que vão estar permanentemente mudando, vai ficar mais bonitinha, assim, mais atraente. Mas ali a gente já tem algumas informações importantes, tem os banners, não deu para pegar a página toda, mas um dos banners faz link para pesquisa de rádio. Ali também no menu vocês podem ver, por exemplo, Rádio no Pará, né, na terceira linha, então já remete também diretamente para a pesquisa. E ali a gente tem o banner do Eureka, que eu vou colocar para vocês 1 minuto para vocês ouvirem, que é muito legal, que é a proposta já foram feitos os programas, são 24 programas, estão disponíveis, qualquer pessoa pode baixar. Esses programas, eles foram feitos para crianças de 6 a 12 anos, sobre ciência. São 24 programas, nesse caso, de 15 minutos cada um. Os programas, necessariamente, eles contemplam temas que as crianças veem no currículo escolar, e isso faz com que as crianças e as professoras possam usar em sala de aula. E os programas, eles foram feitos, os programas foram viabilizados por conta de um prêmio que a rádio recebeu, que é o prêmio Roquete Pinto, e eles permitem que crianças de qualquer parte do país possam ouvir, né? Então não é um programa voltado especificamente para as crianças aqui em Belém, no Pará. Então, passando. Bom, e aí nós temos alguns programas, né, que são os programas âncoras, todos com o nome da UFPA. Agora isso já está mudando, né, eles continuam existindo, mas os novos programas já não levam mais a sigla da UFPA logo no início, mas a ideia inicial, e ainda permanece, é exatamente marcar que são programas vinculados ao que se produz e ao que se debate aqui dentro da instituição. Então, ensino, pesquisa, comunidade, debate, Universidade Multicamp, o Rádio Jornal acontece diário, os demais que eu citei até agora são semanais, então toda semana tem um inédito. O Rádio Jornal acontece diário, todo dia tem um programa novo. E o FPA na madrugada também é semanal, entra no ar a 1h da manhã do sábado, né, o inédito, e tem as reprises, também fica disponível no banco de programas. E aí a gente tem outros programas, né? Memória Musical, Espaço Experimental. Esse programa Espaço Experimental, ele é dedicado exatamente, embora esteja aqui estudantes de comunicação, é que a gente não recebeu demanda de outros cursos, mas professores, servidores, alunos de outros cursos que tiverem produção radiofônica e quiserem veicular pela rádio, existe um espaço para isso. Pode ser veiculado tranquilamente. É claro que a gente vai ouvir os programas para ver se não há nenhum termo ofensivo, se não há nenhum tipo de problema do ponto de vista especialmente legal para a instituição. E não havendo, não há problema nenhum. Existe um espaço, então vocês estão convidados, aí na medida da disponibilidade de vocês e do interesse, em estar veiculando aí as produções. Bom, Boletim Beira do Rio, Minuto Social, então são todos programas que vão entrando durante a programação, programas curtos nesse caso, o FPA Notícias, Paixão de Ler, então só para vocês terem uma ideia. E o Eureka, que eu citei, ele tem uma ampliação. Os programas ficaram prontos, já estão disponíveis e tal, e o Ciência Legal, inclusive vocês estão convidados a visitar a rádio, conhecer, é uma ampliação do Eureka, então os programas agora são de 1 hora. Nós recebemos escolas públicas, escolas estaduais, então as crianças vêm na faixa de 10 crianças por escola,
das diferentes séries, mas mantendo a faixa etária de 6 a 12 anos, e nós temos gincanas nos programas. Então, os programas contemplam todas as áreas do conhecimento e é realmente bem interessante, né? E aí eu já citei algumas possibilidades que vão ser viabilizadas futuramente, aí fóruns de discussão, chats, podcast e tal, para o site da rádio. Tem a Associação dos Amigos da Rádio Web UFPA, estão todos convidados a participar, né? Ali desde, assim, geralmente a boa parte são alunos, de alunos e professores, né? E o objetivo é exatamente ajudar a rádio a viabilizar essas produções, né? O pessoal que a gente tem, além de bolsistas e 2 jornalistas contratados em operador de áudio, o restante são todos voluntários. E aí a gente ajuda e faz de tudo para assim, ir viabilizando outros tipos de programas e tal, porque o que a gente já faz é muito. Então, hoje em dia, a rádio da UFPA e o site de pesquisa em rádio são referências para o país inteiro. Nós recebemos e-mails semanais perguntando sobre a programação, como a rádio foi criada, sobre a pesquisa de rádio, como disponibilizar os materiais, se existem outros materiais, os contatos das pessoas e tal. Então a rádio, em muito pouco tempo, ela tem 2 anos, ela é referência para o restante do país. Eu digo isso sem nenhum problema, que é facilmente comprovado pelos e-mails que a gente recebe, pelos contatos, né? Aí, bom, então estão todos convidados, aí tem o Blogspot, para quem quiser saber mais sobre a associação, pode passar. Aí são algumas maneiras de estar contribuindo, mas aí vocês têm essas informações no Blogspot. E aqui o Eureka, entrando então naquele linkzinho que está na rádio, vocês têm acesso à página do Eureka, e aí tem também várias informações, fotos, programas, projeto, equipe, etc. E esse é um índiozinho que em Tupi-Guarani significa sabido, né, a palavra, que faz menção aí ao nosso índiozinho, e o nosso índiozinho, ele é um apresentador que infelizmente já saiu da rádio, né? Felizmente ou infelizmente já se formou, infelizmente pra gente, muito bom pra ele. Ele era um estudante de teatro também, e ele fazia um personagem que vocês vão conhecer agora, não vou falar para não tirar surpresa, nem vou falar o nome, vocês vão ouvir, 1 minutinho só, para vocês conhecerem. E o jingle, tudo que existe no programa, só mais 2 detalhes que eu gostaria de enfatizar. No programa, no Eureka, que foi mantido no Ciência Legal, nós temos 2 quadros. Um é o Histórias da Vovó. Quem participa e quem conta a história são as senhoras da terceira idade aqui do projeto Uniterce. Então são idosas mesmo, são senhoras que foram treinadas para estar trabalhando com rádio, elas contam a história de um cientista e de um pesquisador desde pequeno, ligado àquela temática do programa, para incentivar as crianças a perceberem que elas podem, a partir de exemplos que existem por aí, ter interesse pela ciência e fazerem coisas muito interessantes. E o outro quadro, que é o Repórter Criança, conta com as crianças aqui do entorno da UFPA. Então foram associações que indicaram e tal. Essas crianças igualmente foram para a rádio, aí aprenderam sobre reportagem, aprenderam sobre uma série de coisas, entrevistaram os professores e pesquisadores, e a voz delas que vai aparecer nesse quadro. Então é um projeto que ele tem um conteúdo de inclusão muito grande, um elemento de inclusão muito grande, exatamente para trazer as pessoas para a universidade, né? Esses grupos. Aí só passando, aí tem o pessoal do projeto, né, do Eureka, aí o nosso Repórter Criança, um deles, aqui embaixo também, aqui uma das vovós, e aí a equipe, aquele é o nosso índiozinho, não caracterizado, né? E um outro programa que a gente fez também e que posteriormente, se alguém tiver interesse, foi o Grito Ribeirinho, sobre as ilhas aqui de Belém. Então também trabalha com a questão do ponto de vista social, principalmente a questão da poluição, da história, etc. É um programa bastante interessante, também foi um prêmio que nós recebemos do Ministério da Cultura, viabilizou a produção.
E aí foram alguns prêmios, então, que eu já mencionei. O Prêmio ProInt 2008 viabilizou, que foi a Universidade no Ar, Ensino, Pesquisa e Extensão com as Ondas do Rádio, foi o que deu fôlego para que a rádio fosse criada. Então, recebeu o prêmio de melhor pesquisa na área de ciências humanas em 2008, o ProInt. E a partir daí nós recebemos mais 2 prêmios que viabilizaram, então, os programas. Aqui, finalmente, é o site da pesquisa, eu convido todos a conhecê-lo. Então, aí nós temos o livro, eu espero sinceramente que possa ser lançado finalmente agora no 2º semestre, né? Portanto, aí eu calculo novembro, a expectativa é que fosse na Feira do Livro, mas houve uns probleminhas, então não foi possível. Nós temos as entrevistas com os radialistas, no link à esquerda, então todos os radialistas que nós conseguimos entrevistar e editar as entrevistas estão disponíveis em áudio e também decupadas. Aí nós temos o Pará que o rádio veiculou, então foi feito um estudo por década para ver como eram as características do ponto de vista da economia na década de 30, na década de 40, na década de 50, qual era o contexto político da época, qual era econômico, e aí sucessivamente, e nomes do rádio paraense, aí também com a biografia dos radialistas, não necessariamente profissionais diplomados, a maioria não é, e o rádio em décadas. Então, contando a história do rádio, a gente já acrescentou 2000, inicialmente o site não tinha, a pesquisa já sofreu uma atualização, a gente está acrescentando um novo link, Rádios no Interior, então os alunos de graduação têm colaborado assiduamente com isso, então nós já temos pesquisa sobre várias rádios no interior, a história das rádios, é claro, uma história sucinta inicialmente, mas já existe, então também vai ser disponibilizado. E aí tem o endereço, para quem quiser dar uma olhada, conferir, eu estou à disposição, a gente sempre fica aqui na Faculdade de Comunicação, como eu disse, existe o grupo de estudos em rádio, que engloba as interfaces com o meio ambiente também e com divulgação científica, estão todos convidados a participar. Aí os contatos da Rádio Web, a gente vai ter um novo ramal que é o 8814, deve começar a funcionar hoje, e então vamos tentar ver o Eureka. Não tem aquele negocinho. É alfabeto. Vou botar o alfabeto. Esse é o 4. Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Está entrando no ar Eureka! Descobrindo a ciência com as ondas do rádio. Eureka! O programa Eureka vem participar. A ciência no rádio vamos divulgar. Pesquisas e descobertas, Eureka! Aprender, brincar, descobrir, pesquisar. Eureka! Ensinando com histórias e músicas, reportagens divertidas com crianças, descobrindo a ciência no rádio. Eureka! Olá, eu sou Joyce Santos e começa agora o Eureka! Um programa sobre ciência para as crianças. Eureka! Aqui a gente se encontra e se diverte com descobertas, histórias e curiosidades sobre o mundo da ciência. E quem sempre me acompanha é o índiozinho super esperto, o Baquara. Olá, amiguinhos! É sempre muito bom falar sobre a ciência que está no nosso dia a dia. E aí, preparados para mais uma aventura pelo mundo do conhecimento? Sim! Muito bem, amiguinhos! Estamos prontos para a aventura? O Eureka vai começar! Eureka! Diz aí,
Baquara, qual é o nosso tema de hoje? É um dos primeiros assuntos que a gente aprende na escola, o alfabeto. A, B, C, D, agora vou aprender. E, F, G, H, I, J, A palavra alfabeto é formada pelo nome das duas primeiras letras do alfabeto grego. Alfa, que representa a letra A, e beta, que representa a letra B. Juntando as duas, temos alfa-beta. Alfabeto! Mas me diz uma coisa, Joyce, como foi que surgiram as letras que a gente conhece hoje? A, B, C, D... Tudo começou com os fenícios, um povo que morava na Ásia, no mesmo lugar onde hoje temos os países da Síria e do Líbano. Os fenícios comercializavam mercadorias com vários outros povos. Aí, sentiram a necessidade de criar uma forma mais fácil para se comunicar. Eles aperfeiçoaram os sinais que já usavam para representar as coisas. E aí criaram 22 letras. E quando foi isso? Por volta do ano 10 a.C. E até hoje a gente aproveita essa grande descoberta dos fenícios. E como esse alfabeto antigo chegou até nós, hein, Joyce? No século V a.C., há mais de 2000 anos, surgiu o alfabeto latino na Itália. Na época, os romanos, um povo latino, dominavam muitos territórios na Europa e disseminaram seu alfabeto para várias populações. É por isso que muitos países até hoje usam o alfabeto latino, inclusive o Brasil. Imagina se não fossem os fenícios, os gregos, os romanos, a gente não teria as letras. Os fenícios podem ter começado a história do alfabeto, mas muitos... Pois é, então convido vocês a continuarem a saber a história do alfabeto e tal. Todos os programas estão disponíveis, são 24, aí conta a história, por exemplo, fala sobre matemática, sobre geometria, fala sobre biologia, fala sobre vários temas, né? Então são programas muito interessantes, foram trabalhados assim com muito cuidado, com muito carinho. Os alunos, esse jingle já ganhou um prêmio esse ano, né, no Congresso de Comunicação, foi considerado o melhor entre todos os trabalhos apresentados no país todo, por todas as universidades. Então foi um trabalho assim com muito cuidado, com muito carinho. E o Ciência Legal, que é a continuação de 1 hora, traz, além dos quadros que existem no Eureka, ainda mais as crianças das escolas. Elas vêm aqui no auditório da rádio. Então, se um dia vocês quiserem assistir o programa sendo gravado, também é uma experiência muito divertida. Agora não é mais o Baquara, né, que eu quis fazer um certo mistériozinho, que Tupi-Guarani significa garoto sabido. O personagem é um macaquinho da Amazônia, um macaco de cheiro, também interpretado por um outro bolsista, nesse caso de comunicação, ambos eram, né, mas o Felipe fazia teatro também. E é o Vinícius, de publicidade, que representa ou que apresenta esse outro personagem. A apresentadora é a Joyce Santos, alguns de vocês devem conhecer, a jornalista do Museu Guild, foi aluna aqui do curso de comunicação da UFPA. O museu tem uma parceria então com a universidade para esse programa. Então é isso que eu queria apresentar para vocês, mais motivar a curiosidade mesmo. Espero que vocês gostem, visitem os sites, conheçam não só pesquisas sobre rádio. Quem quiser participar do grupo de estudos em rádio, por gentileza, fique muito à vontade. Nós temos reuniões semanais, aí é só entrar em contato pelo e-mail. A Brunella, que está ali sentadinha com aquele cabelo meio loiro, umas mechas meio loiras, com aquele sorriso e com as bochechas avermelhadas, é a bolsista de iniciação científica da pesquisa de comunicação e meio ambiente, que também participa do grupo de rádio. Então quem tiver interesse só pode falar com a Brunella ou pode entrar em contato com a gente lá. Então, dando prosseguimento aqui ao nosso seminário de hoje, nós vamos ter 3 apresentações. O Hélito Vânio, do programa de pós-graduação em História, vai falar sobre o rádio e imprensa nos anos 30 em Belém. Aí nós vamos ter a Rebeca Lemos, da Faculdade de História, que vai falar sobre rádio e música popular entre as décadas de 30 e 40. E a Bianca Vieira, também da Faculdade de História, que vai falar sobre rádio e música popular na década de 50. Então, nós temos aí 20 minutos para cada apresentação, até 20 minutos. E depois vocês podem fazer as suas perguntas e nós vamos, e o papel sempre voando, e nós vamos estar anotando. Então eu vou convidar o Hélito para começar. Hélito, aí quando faltarem 10 minutos eu te aviso, quando faltar 5 eu te aviso, quando faltarem 2 eu já faço assim. E aí, quando acabar eu começo.
mexer no cabelo, então você já sabe, é o código. Tá bom. Bem, uma boa tarde a todos. Eu agradeço os presentes aqui, os colegas que estão nesse seminário de meios de comunicação, estudando esse processo das tecnologias de comunicação na Amazônia, né? Nesse universo do século XX, nessa cronologia do século XX, já pegando também, tentando da questão do século XXI, como vimos aqui pelo trabalho da professora Luciana. Bem, é interessante aproveitar, né, como o espectro de análise e abordagem de temas desse seminário, ele é por si só muito profícuo e interessante. A apresentação do projeto da professora, ela nos dá, entre tantas possibilidades, significados, uma delas é exatamente a ideia de que isso aqui é uma história imediata, poderíamos assim, grosso modo dizer, né? Porque está se fazendo história de comunicação radiofônica envolvendo aspectos de educação, ciência, cidadania na nossa região. E isso é fundamental para a nossa emancipação como indivíduo e como coletividade. Um outro aspecto importante é a partir disso, a partir dessa história imediata, que acabamos de ouvir um preâmbulo disso, eu gostaria de... Aí o meu espectro já é exatamente pegar um pouco as origens dessa comunicação radiofônica. E aí, né, um título do meu trabalho, em tantas possibilidades que você tem de estudar o rádio, né? O rádio, ele é a palavra rádio, só a palavra rádio, o conceito rádio, ele é em si, seja significando uma emissora, como também significando o próprio aparelho de rádio, ele significa em si um conjunto de ações humanas que estão interagindo, fazendo, realizando um processo tecnológico e que tem significação social e cultural. São conhecimentos que estão sendo agregados para se construir, seja aquele aparelho receptor do passado até hoje, aquela tecnologia, quanto a própria emissora, montando a antena, fazendo os estúdios, montando os estúdios, enfim. Então, ou seja, o rádio, ele é em si um processo social, tá? A sua constituição, ela é social. Então, esse é um outro aspecto, é um aspecto importante. Bem, ao lado disso, em dizer que ele é social, o seu conceito ele já pressupõe esse lado da sociedade. O rádio, já que eu me proponho, ele pode ser ser colocado no campo da pesquisa. Eu acho que é aqui que eu quero me colocar na minha apresentação. Os slides que vão aparecer, muito mais do que você ler algumas coisas, porque são textos, a maioria, na verdade é tentar apontar algumas possibilidades metodológicas de pesquisa. Vamos ver se conseguimos. Mas você pode trabalhar o rádio tanto como fonte, tá? Para você estudar uma multiplicidade, cultura de massa, música popular, trabalhar linguagens como a linguagem teatral, o radioteatro, as radionovelas, o humorismo, tá? Então o futebol. Então ele pode ser tanto utilizado como fonte, mas também ele é, de um tempo para cá, principalmente a partir do final dos anos 80 e 90, quando houve uma renovação dos estudos. Eu falo na historiografia, mas acredito que também em outras áreas, dos estudos sobre comunicação de massa, onde esses estudos eles vão procurar ter uma visão mais ampla, superando aquela ideia que vai ser muito cara, principalmente das interpretações deterministas que existiram no final da primeira metade do século XX, interpretações que entendiam os meios de comunicação apenas em que sentido? Bem, sentido que quem estava no rádio falando, emitindo a mensagem, a música, o conteúdo, ele estava determinando, ele era o dominante naquela mensagem. Enquanto que quem estivesse apenas ouvindo, o ouvinte, o receptor da mensagem, ele estaria sendo manipulado ou dominado.
Bem, essas ideias, somada a uma concepção de que, a partir daí, de que o rádio, mais depois a televisão, o cinema, eles entrariam dentro de um contexto mercadológico, uma visão mercadológica que realmente ele viveu, a partir principalmente dos anos 50 e 60 no Brasil, essa ideia de que o rádio, ele apenas pode ser, digamos assim, a semelhança do que você percebe, o processo de exploração, manipulação, alienação que você verifica numa indústria, né? Como fizeram as análises marxistas, e isso você também verifica na análise da produção cultural, e aí da produção cultural radiofônica. Em outras palavras, tal como existe uma indústria produtiva, onde você existe um processo de exploração e alienação, dominadores e dominados, segundo essas explicações mais ortodoxas, ligadas a um certo marxismo, você teria, similarmente, no campo da produção midiática, cultural, algo parecido, ou seja, aí começa a surgir essa ideia de indústria cultural. A ideia de que você tem uma produção que ela é massificada, que ela é produzida de acordo com os interesses do mercado, enfim, tudo mais. Mas, e que dentro desse processo todo, e aí eu não estou questionando o termo indústria cultural, eu acho que ele é válido, mas tem, alguns estudos já relativizaram isso, como o do Barbeiro, por exemplo, mostrar que, para além dessa ideia de dominação e dominado, dos meios de comunicação, alienação, vocês têm que se procurar entender ou buscar diálogos, provocações, para buscar, como diz o Barbeiro, resistências e seduções. Tentar entender como esse universo da mídia ele também pode ser explorado como um campo de conflitos, um campo em que você tem vários grupos sociais lutando, interagindo, atuando, e que esses grupos são grupos que envolvem tanto elementos, digamos, que flertam com uma alta cultura, digamos assim, quanto elementos que têm ligações ou raízes populares. Bem, dentro de tantas possibilidades, eu escolhi, assim, interessante, também pegando um feedback aqui da professora, essa aqui, hoje em dia, muitos projetos de trabalho de mídia que são muito interessantes, e mesmo o processo contemporâneo dessa constituição midiática, a gente observa, todo mundo já sabe disso, né, que é o fenômeno da convergência de mídias, né? Então várias mídias uma converge com as outras, estão inserindo-se, intermeando-se dentro das outras, né, com vários suportes midiáticos. Pois bem, dentro desse contexto, é aí que eu quero pegar. Como é que se deu esse processo de conexões, aproximações de mídias, né? Mídias, mas isso quando? Lá nos anos 30, lá praticamente 1 ano, 2 anos depois que surgiu a primeira emissora de rádio da Amazônia, a Rádio Clube do Pará, conhecida como PRC5. Dito isso, eu resolvi então apresentar, a minha ideia é essa, Rádio e Imprensa em Belém nos anos 30, a comunicação pendular. É esse o meu, digamos, o meu título, enfim. Bem, primeiramente, um aspecto que é importante salientar é o seguinte: a imprensa, né, a imprensa escrita, a mídia escrita, ela já vem, principalmente desde o final dos anos 20, né, ela já vinha passando por um processo de modernização técnico, mas também na sua própria feição, nos seus próprios formatos, né. Você vai ter nos anos 20 a revista, isso vai ser muito bem exemplificado com os periódicos tipo Belém Nova, A Semana, nos anos 20, e nos anos 30, né, Guajarina, né, e Terra Imatura, e mais adiante a revista Novidade, né, e outros exemplares desse tipo de mídia escrita, onde você vai perceber esse tipo de modernização que está se realizando, tanto do ponto de vista técnico quanto conceitual mesmo, de apresentação. E aí você observa o seguinte, que dentro desse processo de modernização, também está caminhando um processo social e cultural interessante, que é o modernismo. São intelectuais, são literatos, poetas, músicos, compositores, são pessoas que estão pensando a cultura nacional, pensando o Brasil, mas dentro desse contexto de pensar o Brasil também pensando a Amazônia, as letras e as artes.
E esses intelectuais, eles vão, esse modernismo dos anos 20, que é muito estético, né, político, ele está participando, agindo, interagindo com essa modernização da imprensa. Quando chega os anos 30, e aí nesses anos 20, nós não temos o rádio ainda na Amazônia, tá? Nós temos já no Brasil, em outros lugares. Chega os anos 30, nós já observamos o quê? Nós já observamos que você tem o rádio surge na Amazônia em 28, começa a funcionar em 29, e aí, a partir dos anos 30, nós vamos ter o quê? Nós temos o rádio já. E aí, junto com essa modernização da imprensa, você não pode só pensar isso. Você também tem que entender que essa imprensa e também o rádio, já agora, eles vão estar também inseridos e dentro de um contexto, de uma dinâmica, que é uma dinâmica sociopolítica, né? Você vai ter esses, principalmente jornais, algumas revistas que estão se posicionando diante dos embates políticos da época. Então você tem uma Folha do Norte, do Paulo Maranhão, que ela é francamente oposicionista ao movimento de 30 e ao seu representante Magalhães Pará. Do outro lado, você tem o Estado do Pará, que ele foi o porta-voz e o quartel-general dos revolucionários de 30. E a Rádio Globo, ela também vai se posicionar, o rádio vai se posicionar nesses contextos, sim. Né? A radicalização política, ela vai desde a Europa até aqui em Belém do Pará, em todos os lugares, se faz presente, à sua maneira. Pois bem, desse diálogo do rádio com a imprensa, aí é interessante colocar que um dos primeiros aspectos que aparece na imprensa referente-se ao rádio é o seguinte. Em primeiro lugar, é importante dizer que esses homens que essa imprensa, ela começa desde logo apresentando um significado desse rádio. E esse significado é, grosso modo, dizer que é um significado de modernidade. Essa modernidade é interessante você observar aí, isso é uma propaganda, né? Vocês estão observando. Você tem um aparelho de rádio, um refrigerador, uma máquina de escrever, e aí modernize o celular. Ou seja, o que é que estava se passando? Que, na verdade, tanto os intelectuais, esses literatos, eles estão divulgando, criando um discurso onde o rádio ele é um dos elementos fortes desse discurso, de que a modernidade ela não somente está presente na região amazônica, como ela é cotidiana. E cotidiana e mais ainda, ela é cotidiana e no lar. Tá? Então a modernidade ela não está somente não está somente no espaço público ou então naquilo que você ouve da Europa. A modernidade já está chegando em algumas casas da cidade de Belém do Pará, dando conforto e tudo mais. Então esse é um dos primeiros significados, o significado de modernidade tecnológica, conforto. Bem, ao lado disso, tá? Um outro aspecto importante é o seguinte. Essa imprensa, desde 1900, os jornais de Belém, eles vão logo de cara se preocupar em criar um espaço todo dedicado a essa produção radiofônica, a esse rádio, acompanhar esse rádio. E aí vão se constituir as primeiras colunas de rádio na imprensa, tá? E aí, gostaria que você passasse. Uma das primeiras colunas de rádio que surgiram foi na Folha do Norte, a radiotelefonia. A radiotelefonia, está ali, né, o título lá. Essa coluna de rádio é interessante observar por quê. Em primeiro lugar, se alguém tiver interesse ou for pegar esse material, você vai observar o seguinte. Geralmente, durante a semana, essas colunas, elas divulgavam a programação. Geralmente na página 2, tá? Espaço pequeno, a programação do dia, programação de música, radioteatro e tudo mais. Mas quando chegava no domingo, você tinha a crônica dominical, né? Eu chamo de crônica dominical, né? Que está lá, né? Porque era uma crônica de rádio aos domingos e ela geralmente vinha centralizada, tomando um amplo espaço e geralmente envolvido com temas gerais, mais ligados à tecnologia, ligados a assuntos até de exterior. E essa crônica de domingo, ela geralmente procurava o quê? Dar uma ideia, uma atualização do que estava acontecendo sobre o rádio no mundo, no Brasil, como é que estava o desenvolvimento da radiofonia. Então, sempre associando o rádio com modernidade, sempre associando com a ideia de progresso. Okay? Bem,
Então você vai ter o rádio, falando do rádio na Inglaterra, na Escócia e tudo mais. E aí é interessante porque nessa mesma crônica radiofônica do dia de domingo, da radiotelefonia, eles vão começar a aparecer vários temas, né? Temas onde você observa o quê? Temas envolvendo curiosidades ligadas ao rádio. Por exemplo, a terapia radiofônica que aparece aí, né? A ideia de que a música, o rádio traria saúde aos doentes mentais, né? Quer dizer, o doente mental ele não poderia ir lá escutar, né? Lá numa ópera, numa opereta, então um show de música e tudo mais, mas você tinha um rádio lá em Berlim, em Praga, e o cidadão ligava e ele escutava aquelas músicas maravilhosas que eles diziam, e aí isso era um dos elementos de restabelecimento. Então essas curiosidades eles criavam, eles noticiavam, e aí o que é importante nessa notícia, nessa crônica? É tentar entender o trânsito de informações, o ciclo de informações. Esses cronistas, eles estavam em diálogo constante com as informações que vinham da Europa e dos Estados Unidos. O próximo slide, aliás, até era aquele mesmo, fala o seguinte, que graças à leitura de uma folha inglesa, podemos dar maiores informações sobre esse interessante tema. Quer dizer, eles leram informações de uma revista de rádio na Inglaterra e a partir daí eles vão tecendo essas considerações. Então, esse trânsito, essa comunicação que existia com o exterior, com o internacional, é muito interessante. Nossa, vai rápido, hein? Bem, pode passar. Um outro aspecto importante é o seguinte. Esses cronistas, eles se apresentam não só como jornalistas, mas eles se apresentam como pessoas que conhecem tecnicamente o rádio, sabem como ele é constituído, sabem montar um rádio, e aí então eles se apresentam como um conhecimento técnico. Esses cronistas, esses intelectuais, esses jornalistas, né, eles inclusive vão, como está exposto aqui, eles vão ensinar, olha, os defeitos mais comuns desses aparelhos receptores, vão ensinar a criar o próprio rádio, naqueles primeiros rádios de galena, né? Então eles vão dar consultas, tirar dúvidas dos leitores, dos ouvintes. E aí é uma questão importante, através desses jornais, dessas colunas, você escuta a voz, escuta as considerações desses ouvintes de rádio em Belém, que ainda era muito pouco, mas você escuta alguma dessas considerações, eles falando quais eram os problemas que eles sofriam no rádio deles, eles perguntando qual era a melhor marca de rádio, mais resistente, que tinha melhor sintonização. Eles tiravam uma série de dúvidas, então as indagações, as angústias, as dúvidas então, que eles têm diante dessa nova tecnologia, eles estão colocando através dessas colunas. E aí, dentro dessas colunas, você vai ter uma seção chamada correspondência. Essa seção chamada correspondência, tá? Olha, aqui tá aqui a seção correspondência, lá em cima, ó, consegue ver, está meio complicado, mas aqui você vai ter um cidadão, tá? Que ele vai, se não me engano, tem um senhor abelhudo, senhor anônimo, senhor calouro, assim vai, os nomes que eles colocam, né? E aí ele vai perguntar sobre a bateria, como é que é o circuito de rádio. E eles colocam, né, o circuito de rádio e explicam como é que eram isso. Então, através dessas correspondências, você vê os ouvintes falando o que acham sobre o rádio na época. E isso, apesar de ter dificuldades ainda de metodologia para você estudar, mas isso já é uma contribuição para quem quer estudar a recepção radiofônica nesse período. Porque a produção tem muito material, é o que é produzido, divulgado, tudo mais, mas a recepção ela tem certos limites muitas vezes, mas isso já é um caminho. Bem, e aí é interessante o seguinte, esses radioamadores ou sinfilistas e tudo mais, muitas vezes também, através dessas correspondências, eles vão colocar toda a insatisfação deles em relação aos programas da rádio, em relação à emissora, aos speakers, né, que eram os locutores, em relação às músicas, enfim. Então, e a emissora vai responder através da imprensa,
E também a imprensa se colocou diante dessas polêmicas. Então você percebe um trânsito de relações, muitas vezes conflituosas, envolvendo esses elementos. Então, por exemplo, um cidadão chamado o senhor Carrapicho, que era o nome desse cidadão, né, ele escreve isso aqui: Padre Nosso do Rádio Amador Paraense. Ele diz aqui, ó: Pai Marconi, que está na Itália, sempre lembrado seja o teu nome, venha a nós os teus conhecimentos, sejam felizes as tuas pesquisas, tanto em ondas curtas como em ondas extras curtas. Os programas de todos os dias desejam-nos sempre, perdoa estas exigências, assim como nós perdoamos as cacetadas dos speakers, com reclamo de 1,5 metro e a intoxicante coleção X de uma certa estação brasileira. Não nos deixeis com as tuas indicações cair em tentação de adquirir material ordinário, e impede com o desenvolvimento da tua técnica as pragas do fading, da estática e dos bondes da paraelétrica. Very good, né? Então esse aí era um cidadão revoltado, muito irônico, né? Bem, além disso, um aspecto interessante é que tanto a imprensa, esses cronistas, aqui não dá para ler, né? Só coloquei como ponto de referência. Os cronistas de rádio, eles também vão ser cronistas de alguma maneira de música popular. Eles vão se intercambiar também essas discussões. Então, eles, ao comentarem sobre a música no rádio, eles vão tecer considerações sobre essa música popular, ou sobre a música no rádio, erudito popular. Tá? E aí, o que é interessante observar? Nesses anos 30, o que é que eu percebi observando a programação de rádio e as músicas populares? É que nesses anos 30 você tem uma variedade musical que eu achei assim, enorme. Tipo o quê? Você tem desde a música erudita, que vai ter um espaço razoável, mas a música popular na PRC5 ela tem um espaço tal qual ou até maior do que a música erudita. Você tem sambas, tangos, os foxtrots, você tem a presença muito de música regional e folclórica com compositores como Gentil Bourget, e detalhe, música regional estrangeira, muito presente música portuguesa e música espanhola, portenha também, enfim. Então, mas o debate sobre música e mídia nesses anos 30 geralmente vai girar em torno do quê? Como diz aqui nesse trecho aqui, quem puder pesquisar, não dá para ler, mas eu posso fazer uma decodificação rápida, digamos assim, ser uma espécie só de referência. A ideia, o que é que está a ideia aí? A ideia é o seguinte: o povo está dizendo, olha, um cidadão está dizendo, olha, a programação erudita da rádio é legal, é ótima, alta cultura. Já a programação, mas a maioria do povo que ouve a rádio e o auditório só gosta dos sambas. Eles não gostam do que é bom, eles gostam de samba. Aí o colunista diz, pois é, né? É porque esse pessoal, a maioria que gosta de samba, é o pessoal que é superficialmente culto. O pessoal culto gosta de música erudita, mas, ele diz, mas a gente tem que se contentar, o rádio tem que ser diversificado. Então aqui você já tem uma ideia desse embate entre uma música popular, uma música de uma certa gosto médio, e uma música dita de erudita que vem daquele rádio educativo dos anos 20. Bem, e para concluir, tem algumas coisas que eu não vou comentar, assim, rapidamente. Aqui é uma coluna da semana, Rádio Visão, e aqui o que é interessante chamar a atenção entre tantas coisas. Observe aí, essa coluna, agora passa a outra, próximo. Essa aqui é Ondas Sonoras. Aquela anterior é da Semana, revista Semana. Alguns aqui já ouviram falar, e esta é da revista Pará Ilustrado. Volta, por favor. De novo aí, vai bem, né? Observem as diferenças. Logo de cara, quais são? A primeira não tem, pelo menos nos primeiros números dela, você não tem uma foto ou imagem, né? Caricatura. E já nas ondas sonoras, você tem repleto. Por que isso? Por quê? Qual razão? Né? Aí, esse é um aspecto importante, você tentar entender a condição social dessa produção de imprensa sobre rádio, social e política. A Ondas Sonoras, ela é da revista Pará Ilustrado, cujo diretor, o dono, é o Edgar Proença, um dos donos do rádio. Então é a revista do rádio no Pará. E já a revista Semana
ela tinha sido dirigida pelo Edgar Proença e nesse momento alguns dos seus diretores estavam batendo de frente com o Edgar Proença. Então ela está na oposição, digamos assim, grosso modo. Então o pessoal do rádio não mandava foto para a semana. Né? Não tinha. Aí o pessoal diz, olha, a gente não pode postar foto que eles não mandam. Algumas coisas vou deixar de falar, né? Essa aqui é o rádio e a mídia, o carnaval. Como o rádio ele vai participar da cultura popular, do carnaval, patrocinando e participando dos blocos carnavalescos, tá? E se envolvendo, pode passar. Está aqui, ó, patrocinando batalhas de confete na CZT Correia, patrocinando concursos de música popular. E por último, é aqui uma imagem onde aparecem esses intelectuais, esses músicos populares, esses radioatrizes e radioteatro nos anos 30, e isso aqui tudinho era dentro do rádio, no estúdio, ou seja, era uma balbúrdia, né? Era uma loucura isso daí. E sinal da ideia do amadorismo, do semiprofissionalismo que o rádio já tinha. Obrigado a todos, é isso. Então, muitíssimo obrigada ao Érito Vânio, do programa de pós-graduação em História, aí, que fez uma apresentação. É claro que a apresentação do Érito demanda aí muitas perguntas, vários comentários que seriam absolutamente pertinentes e interessantes, né? Quem sabe a gente tem outro evento, né, Érito? E aí você possa falar um pouquinho mais sobre a pesquisa, mas como foi colocado no início, a pesquisa está disponível, né, professor? No site aqui do programa de pós-graduação. Então, mais um convite, uma oportunidade para vocês lerem e, é claro, depois convidar o Érito para tomar um café e tal, bater aquele papo, pedir a cópia, né, essas coisas. Então, seguindo aí pela nossa apresentação, 20 minutos, eu faço pode ver o cabelo, né, quando terminar mesmo, aí as plaquinhas já não adiantarem mais, aí a gente apela para o cabelo. Então, eu vou convidar a Rebeca Lemos, da Faculdade de História, que vai falar sobre o rádio e a música popular entre as décadas de 30 e 40. Espero que ela não balança o cabelo pra mim. Apesar de ser lindo, viu, professor? Boa tarde. Eu quero primeiro agradecer ao meu querido orientador por proporcionar esse espaço pra gente, né? Há um tempo atrás eu havia comentado com alguns amigos que eu me sentia muito sozinha pesquisando, fazendo a minha pesquisa, porque eu não via muita iniciativa para se ter seminários, comunicação em relação ao meu tema e a cultura em rádio e etc. Então, obrigada, professor, por proporcionar esse tempo. Muito legal. Bom, o título do meu trabalho, essa é a minha provisória, a minha monografia, eu quis brincar um pouquinho com a palavra europeizada. Para além de uma identidade europeizada, a gente Puget e sua busca pelo regional. O meu objeto de estudo é o Gentil Puget, suas composições, aquilo que ele falava. Então, eu não pesquiso exatamente a rádio, como os meus colegas aqui, o Érito, a Bianca, não tenho como o foco de pesquisa a rádio em si, mas sim o Gentil Puget. E, por coincidência, o Gentil Puget trabalhou numa rádio, ele era radialista e escreveu também PRC5. Eu quis brincar com a palavra europeizada porque eu lembrei daquela americanizada, então eu quis brincar com a palavra europeizada. Porque lembrando que na época que a gente nasceu e esse período que ele começou a aprender sobre composição e a ter, estudar ensinamentos, a gente estava vendo uma forte busca por uma identidade nacional, certo? Então pode passar. Bom, as minhas fontes, eu uso periódicos para ilustrado desses anos, a Semana, Belém Nova, as letras de canções de Gentil Puget, que estão, volta. Esses periódicos eu encontrei no acervo da Academia Paraense de Letras, e também no Fundação Tancredo Neves, lá no Centur.
setor de obras raras, e também no acervo da Vicente Salles, no Museu da UFPA. As letras das canções, as partituras e essa pauta desse programa Lira do Povo, eu encontrei no acervo Vicente Salles, certo? Então, vamos lá. Quem foi Gentil Puget? Já que ele é o meu objeto, eu vou esclarecer um pouco isso. Gentil Puget, ele era um pianista, de formação erudita, compositor, foi poeta, folclorista, jornalista, radialista. Isso aí, se a gente for pegar esses dadinhos, são lá do Música e Músicas do Grão-Pará, do Vicente Salles. Bom, o Gentil, ele nasceu no dia 12 de julho de 1912, ele era filho primogênito de uma família de 11 irmãos. O pai dele contraiu 3 núpcias, então ele tinha muitos irmãos, 11 irmãos. E ele iniciou seus estudos dentro de casa. A mãe dele tocava piano, uma irmã tocava violão, outro irmão tocava bandolim, se não me falha a memória. E ele começou a entrar no universo da música bem cedo. Logo após, assim, acho que ele tinha uns 6 anos, a mãe dele veio a falecer. E ele passou a estudar com a professora Esté Trindade. Então, desde muito cedo, o Gentil, ele puxava muito para a música. Ele era muito bom compositor, ele conseguia se expressar muito bem no piano, ele era muito bom instrumentista. Tanto é que em 1921, no dia 19 de fevereiro de 1921, foi publicado na revista Semana uma primeira composição dele, que se chama, a título de Primeira Inspiração, era uma polca tango, muito bonitinha. E ele fez em homenagem à professora dele. Passou-se alguns anos, em 1924, ele passa a estudar composição com o professor, maestro Ettore Bosio, aqui muito conhecido, né? Então, nesse período, isso era 1924, né? Ele já era um jovem e tal. Ele entra em contato com uma geração de intelectuais, com leituras que fazem ele analisar a sua vocação musical, a sua postura musical, né? No trabalho da professora Ângela de Castro, que me ajudou muito, né, nessa pesquisa, ela conseguiu uma fonte, a revista Dom Casmurro, do Rio de Janeiro, em que ele relata um pouco desse período. E ele fala que esse período foi crucial para ele, porque ele estava adquirindo mais entendimento em relação à música, mas ao mesmo tempo ele começava a adquirir entendimento sobre a música popular. Então, ele, querendo entender a música popular, querendo se inserir no debate, ele começou a estudar vários folcloristas bem conhecidos da época. Eu posso citar aqui alguns para vocês. Melo Moraes Filho, Silvio Romero, João Ribeiro Couto de Magalhães, Barbosa Rodrigues, Lindolfo Gomes, Mário de Andrade, Câmara Cascudo. Também leu muitos trabalhos do Ernesto Cruz, do Romeu Maris e do Jorge Ramos. E a partir dessa busca, desse estudo, desse grande interesse que ele teve em relação à música, ele começou a se aproximar da cultura popular e começou a ter um posicionamento em relação à música popular, né? Ele se afastou da música erudita e se engajou politicamente, ideologicamente, a favor de uma construção de uma música que representasse a nacionalidade. Aí tem uma música dele, eu esqueci de pôr, me perdoe, tem uma música dele que é bem interessante, que foi justamente nesse período que ele traduziu, que é uma das músicas que ele compôs, desculpa, aqui, é uma das músicas mais marcantes do que ele compôs, que é Sabiá Cantador, que fala muito sobre a natureza, sobre o povo, sobre os caboclos, e é bem interessante. Bom, com essa ideia, com
como eu posso dizer, com esse posicionamento ideológico, aí sim ele passou a estudar profundamente o folclore. Então ele afirmava o seguinte, que a verdadeira música popular, a verdadeira música regional, nacional, que estava em construção, deveria ser buscada na cultura popular, tradicional. Ou seja, o músico que tinha formação acadêmica erudita, que estava engajado nesse debate, ele devia buscar a sua inspiração na cultura popular tradicional. Aí sim, você levando em consideração a cultura popular, aí sim você se tornava um músico com uma elevação artística, como ele dizia, né? Enfim, em 1933, foi um ano bem marcante na vida do Gentil, porque ele se apresentou oficialmente para uma plateia, tal. Ele era muito tímido, e ele realizou um recital, como era bem comum na época, né? Era bem comum se ter apresentações na rádio, se ter apresentações em recitais, em salas de espetáculos aqui pelo estado e fora do estado, né? Então ele realizou um recital que apresentava algumas das suas composições, inclusive Sabia Cantador, que se chamou A Noite da Canção Brasileira. Isso foi em 9 de setembro de 1933. Nesse recital, ele teve a colaboração da Helena Nobre, a participação da Helena Nobre. Como todos sabem, a Helena Nobre é uma grande cantora desse período. Marcos Bahia, de Campos Ribeiro, enfim. E a recepção desse recital foi bem interessante. Por quê? O público ainda tinha por isso que eu brinquei com a questão da europeizada, ainda tinha a sua identidade europeizada, ainda via a música como sendo boa, como sendo de qualidade, aquela música dos moldes clássicos, eruditos. Então teve até uma notinha na revista Semana, eu esqueci de anotar, que tem uma crítica, que ele critica, não lembro quem de cabeça quem criticou, mas ele fala assim que basicamente que era um absurdo a Helena Nobre emprestar sua voz para esses tipos de canções. Aí você vê como era bem tenso ainda esse debate. Bom, agora vamos chegar ali na rádio. Bom, em 33 ainda, o Valdemar Henrique, ele era diretor musical da Rádio PS5, e ele estava de saída para o Rio de Janeiro. Nesse entremeio ele apresentou o Gentil Puget ao Edgar Proença, e daí veio uma amizade. Por que eu destaco aqui a amizade com o Edgar Proença? Porque, segundo as minhas fontes, o que eu tenho lido, para mim foi de suma importância essa amizade, porque a partir de então ele começou a escrever mais as suas ideias, a colocar em prática mais as suas ideias, suas ideologias, suas concepções em relação à música, e começou a ter um pouco mais de conhecimento, a fazer amizade com outros intelectuais do mesmo período, conhecer cantoras. Então, para mim foi muito importante nesse sentido. Então, a partir de 33 ele passou a ter esse cargo. Ele ficou no lugar do Valdemar Henrique, diretor musical da Rádio PS5. E o Edgar Proença, como meu amigo aqui falou, ele era também dono da revista Pará Ilustrado. E ele convidou o Gentil Puget para escrever na coluna Ondas Sonoras. Essa coluna é bem interessante, porque é aí que você vê as ideias do Gentil Puget serem... ele mostrar suas ideias para um público, né? Eu quero ler aqui uma passagenzinha dessa coluna, que ele fala sobre por que ela havia sido criada. Esse é no aniversário de 2 anos da coluna. Em 1939 ele escreveu,
Diz assim: foi a vontade amiga, leal, sincera e desinteressada de Edgar Proença que fez surgir nas páginas de sua magnífica revista Pará Ilustrado esta seção que até hoje viemos mantendo numa justa retribuição ao desejo de seu espírito. Eis como surgiu, simples, desataviada e despida de qualquer vaidade e interesse, Ondas Sonoras, a página que dedicamos inteiramente a esse fator máximo do século que se chama rádio. Quando Ondas Sonoras surgiu nas páginas elegantes e modernas do magazine de Edgar Proença, uma intuição e um desejo transíamos para ela. O esforço ingente de sermos úteis em alguma coisa para com a nossa radiodifusora, não só orientando seus organizadores de programas, como incentivando todos aqueles que entre nós surgissem com todas as probabilidades de êxito, aparecendo nas ondas sonoras do TRC5. Ou seja, nesse breve texto aqui que eu li para vocês, ele demonstra a importância, o quanto ele considerava o rádio importante para difundir, para educar o povo. Ele entendia o rádio como uma grande invenção do século XX e ele levava isso em consideração em relação à sua crítica musical e aquelas pessoas que ele apresentavam na coluna. Agora falando sobre os intérpretes da rádio. No Ondas Sonoras, ele se dedicava, como meu amigo mostrou uma imagem, né, ele se dedicava muito a apresentar intérpretes que cantavam no rádio, a fazer crítica desses intérpretes e a considerar e a fazer considerações sobre esses intérpretes, né? E assim, lendo alguma dessas fontes, eu posso aqui destacar alguns intérpretes que ele falava que tinham como, deixa eu ver a expressão que ele usava, como a grande revelação brasileira, os grandes intérpretes que cantavam a nacionalidade, né? Dentre eles ele fala o Celeste Camarão, Lucila Araújo, Araci Miranda, Cristóvão Arthur, Raimundo Silva, Rubens Loreto e o Bando das Estrelas, né? Ok? Bom, o programa Lira do Povo. O Gentil, ele escreveu na Ondas Sonoras entre 39 e 40, 41. A partir daí ele foi para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro ele foi apresentar a Enéida de Moraes e ela apresentou eles a outros radialistas, outros intelectuais. E, conhecendo, ele foi convidado a fazer um programa que se chamou A Lira do Povo. A Lira do Povo. Esse programa, foram 24 programas. Ele começou no dia 16 de julho de 45 e durou até dezembro, 31 de dezembro de 45. Nesse programa ele fazia questão de apresentar a cultura amazônica, né? Aí eu vou ler aqui, eu tenho a pauta do programa, eu consegui a pauta do programa na Vicente Salles, eu vou ler aqui a primeira parte da apresentação que eles fizeram de Gentil Puget. Diz assim: Gentil Puget, incansável divulgador da música folclórica no Brasil, vai realizar através do PRA2 uma série de música popular, que não é bem uma crônica com ilustrações sonoras, senão uma verdadeira obra de folclore, cujas apresentações, formando capítulos, poderiam ser enfechados em livro. Então ele faz vários estudos, ele estuda o choro, cenas amazônicas, em todo esse programa, com a ajuda com colaboração, né, musical de vários intérpretes. Dentre eles eu posso destacar a Glória Álvaro e o Hernani Filho, ou Hernani, não tenho certeza. Bom, para concluir, levando em consideração as minhas fontes e tudo que eu tenho lido sobre o Gentil Puget, essa parte do rádio ainda é muito nova para mim, porque eu tinha como objetivo estudar música, o professor sabe disso, e depois eu vi que eu poderia abrir mais o meu ângulo, abrir mais os olhos e ver um pouco mais sobre o trabalho dele. Então, o que eu tenho lido é que ele tem feito, Gentil Puget, ele
fez uma idealização do popular e da Amazônia. Que apesar dele achar que a rádio era um instrumento muito forte de conscientização, de educação, ele ainda via, isso na própria Neira do Povo ele fala, que a música amazônica ainda não tinha uma característica, ainda estava muito em construção, então ele era muito exigente em relação a isso. E a outra conclusão nesse sentido é a rádio como meio de educar a população. Por isso os programas deles, se você for ler essa fonte, são bem metodológicos. Ele explica, por exemplo, quando ele vai explicar a farinhada, ele vai vendo a origem das palavras, ele vai discorrendo sobre o processo de fazer a farinha. Muito interessante. Tá bom. Eu não balanço o cabelo. Aqui só para mostrar algumas imagens, aqui é do Rubens Loureiro, o cantor da época. Isso aí é numa das colunas dele de ondas sonoras. Aqui é a Lucila Araújo, que eu citei para vocês, que era bem enfatizada por ele, uma excelente cantora. Celeste Camarão e Cristóvão Arthur, que foi descoberto numa, se eu não estou enganado, foi meio que um concurso para descobrir novos talentos do rádio. Aí ele falava bastante sobre esses cantores. No mais, muito obrigada. Então, muitíssimo obrigada. Essa então foi a apresentação da Rebeca Lemos, aqui da Faculdade de História. Rádio e música popular entre as décadas de 30 e 40, naturalmente aí com o destaque e com enfoque para o trabalho do Gentil Puget, inclusive no rádio, né? Então, muito obrigada. A gente já teve aí uma fala inicial minha, também tivemos a apresentação do Hélito Vânio, que falou sobre o rádio e imprensa nos anos 30, em Belém, com um destaque especial aí sobre a Rádio Clube do Pará, naturalmente, a quarta do país e a primeira do estado, aqui na capital, em Belém, da família Proença, que até hoje continua, né, no ramo radiofônico, com empresas e programas também. E agora eu vou passar, então, para a Bianca Vieira, também aqui da Faculdade de História, da UFPA, que vai falar sobre o rádio e a música popular, agora com enfoque para a década de 50, né? Aí 20 minutos. Boa tarde, gente. Como a professora falou, me chamo Bianca Vieira. Eu sou bolsista do programa de iniciação científica, faço parte do 4º semestre de História. E o que eu vou apresentar hoje para vocês, né, um esboço da minha pesquisa, que é orientada pelo professor Maurício, que tem como título, Ao Som do Rádio, o consumo da música popular na Belém de 1950. Inicialmente, a minha pesquisa ela tentou investigar essa relação consumo e recepção da música em Belém, tendo como recorte a década de 50. E a partir desse objetivo principal, se sucederam outros objetivos que vão nos ajudar a refletir sobre esse papel social do rádio, da interferência e da integração dele no cotidiano da sociedade de Belém. E essa interferência, essa ligação, principalmente através de uma das mensagens que eu escolhi, que era vinculada era vinculada pelo rádio, que era a música popular. E a partir do momento que essa mensagem chega até os seus receptores, ela também tem uma interação com esse público, está sujeita a ressignificações, também criando dinâmicas de identidade. Bom, mas é importante entender por que 1950 foi o período escolhido para a nossa pesquisa. Vários autores apontam esse período como os anos dourados do rádio. Vai ser a década que ele vai alcançar o seu apogeu como meio de comunicação, de entretenimento, de informação. É um período também que o rádio ele vai ganhar aquele tom de glamour, vai ser considerado como um grande gerador de sonhos e vai se popularizar por todo o país. Nós vamos ter aí mais facilidade para se adquirir esse meio de comunicação. É importante ressaltar também que o país, nesse período, ele vive um breve intervalo democrático, né? E onde essas produções musicais, elas vinham para o entretenimento da população. Se a gente for analisar as mensagens da música, o discurso da música, são músicas que vêm mais para
no caso, alegrar, para divertir o povo, para que eles dancem, né? As fontes pesquisadas foi o jornal Província do Pará, década de 1950, e a revista da Amazônia, que é uma revista ilustrada de variedades, que além de tratar da vida social, também trata das programações do rádio, trata também do High Society, e tem algumas colunas como a que se fala de rádio, Ronda Musical, que tem também muitos cronistas, tanto nela como nos jornais, que nos dão margem para refletir sobre essa natureza do rádio. Eu também utilizei os LPs que foram cedidos pelo arquivo do Vicente Salles, juntamente com o projeto da Petrobras, que era para digitalizar esses discos e reconstruí-los, porque muitos se perderam, né? E também pude ouvir algum desses discos na Fonoteca do Centur. O embasamento teórico da pesquisa eu busquei nos trabalhos ali a Calabre, no Marcos Napolitano, o Canclini, o Barbeiro. Como o Arthur falou, esses autores, eles tratam os meios de comunicação, as produções desses meios de comunicação, para além de uma questão comercial. Para além de uma questão comercial. E também para além dessa dicotomia, né, entre o dominador, aquele que manda a mensagem como dominador e o que recebe como submisso, o totalmente submisso. Tá? Esses autores, eles chamam a nossa atenção para as expressões de cultura de massa e para os meios de comunicação como processos sociais integrados nas práticas culturais da vida cotidiana. Ou seja, os meios de comunicação e as mensagens desses meios, eles não são uma imposição, mas uma interação com o público, com a sociedade. Né? Nesse sentido, a gente pode pensar no rádio como mediador e o público como receptor dessa mensagem entre o rádio e a música, e no caso o rádio seria o mediador dessa relação. As rádios que eu trabalho são as existentes no período, a PRC5, a Rádio Clube do Pará, e a Rádio Marajoara. Essas rádios, na década de 50, elas já tinham uma programação bem elaborada de esportes, telejornais, radionovelas e programações musicais. As pessoas que trabalham, eu tenho muito contato sobre opiniões de pessoas que trabalhavam nesse período na rádio, principalmente através dos jornais e das revistas, e em grande parte essas pessoas enaltecem o papel do rádio, dizendo como ele é o grande difusor artístico e cultural do país. E vão entrar em meio que um conflito entre essas pessoas que estão no rádio, que falam do trabalho dele, do papel dele, para as que estão mais para fora e que também tem a questão da música clássica, da tradição, mas já vou um pouquinho mais para frente. E como já foi dito, a mensagem que eu vou analisar, né, do rádio é a música. E eu tirei aqui uma reflexão do Eric Hobsbawm no livro A Era dos Extremos, que ele fala que o rádio ele não mudou a música, mas ele mudou o papel dela na vida cotidiana. E é muito isso que a pesquisa vem abordar. Não ver essa música que ela tocava no rádio como diferente das outras, mas ver como diferente as relações delas. O que era música antes do rádio, as pessoas tinham que comprar os LPs, né? Ou talvez outras iam nos rádios vizinhos para ouvir. E agora essa popularização do rádio, como é que as pessoas interagem com essa música? Agora elas ouvem mais músicas, né? Eu digo que essa música da década de 50, ela é uma música, eu rotulo na verdade como uma música radiofônica, né? E é uma música massiva, uma música híbrida que era veiculada pelo rádio por todo o país. As músicas que eram ouvidas aqui em Belém, na verdade não dá pra dizer a música era tal, esse sucesso era tal, porque são várias, né? Mas a gente pode dizer que existia aqui uma diversidade de gêneros. Então o nosso estado ele era influenciado tanto pelos centros da música nacional, como o Rio de Janeiro, São Paulo, como também as músicas estrangeiras. Aliás, a entrada de música estrangeira na década de 50 foi muito forte aqui também. Tá? E como eu e o professor Maurício, nós recentemente concluímos um artigo que nós afirmamos a ideia de que enquanto os centros da música estavam preocupados em transformar o samba como símbolo nacional, aqui essa preocupação não é tão evidente. Não que não tenha, mas também não é tão evidente aqui. As pessoas se divertiam ouvindo o jazz, bolero, samba canção, o baião, o gênero nordestino, né? E essas músicas
elas eram interpretadas por cantores regionais, que viam em outros cantores como os estrangeiros e os cantores das rádios dos grandes centros urbanos como seus grandes inspiradores, porque eles interpretavam as músicas desses cantores. E esses cantores eles eram contratados da própria rádio, da PRC5 e da Marajoara, e interpretavam essas músicas. Esses artistas, eles se apresentavam nos auditórios do rádio, que fazia até com que aumentasse a audiência do rádio e que os próprios radialistas tivessem uma orientação do que era que o público queria ouvir, porque eles orientavam o que ia ser passado no rádio, o que ia ser transmitido. E esses cantores, eles não interessante perceber a movimentação deles, porque eles não cantavam somente no rádio, mas eles também eles faziam parte de conjuntos, de orquestras, e eles cantavam para fora do rádio. Essas músicas que eram veiculadas pelo rádio também iam para fora dele através de outros meios, no caso em clubes dançantes, em shows de publicidade que o próprio rádio fazia, tá? Então eles veiculavam isso. E é interessante também analisar o auditório do rádio como não só que esses cantores regionais cantavam, mas também os cantores estrangeiros, os cantores dos centros urbanos que vinham cantar para cá. E aí, nós citamos no nosso artigo alguns desses artistas que passam pelo nosso auditório, como Doris Monteiro, Ivon Cury, Calbi Peixoto, Angela Maria, Nelson Gonçalves, Silvio Calves, Emilinha Borba, e entre outros, que é uma lista aqui. E é interessante analisar o movimento desses cantores que vinham de fora para cá, porque em grande medida os nossos cantores se inspiravam neles. Então eles vislumbravam um futuro melhor, porque eles não recebiam como o artista hoje, o artista que faz sucesso recebe hoje, o salário não era tão bem pago, talvez como um diretor do rádio recebesse, tá? E esses artistas, eles sempre citam, vamos fazer essa cidade maravilhosa, ou então sempre tinham a visão dessa cidade maravilhosa que era o centro urbano, Rádio Nacional. E eu cito como exemplo, nós destacamos o Ari Lobo, que é um cantor desse período, entre tantos outros desse período, como Ellen Lima, Isa Aguiar, Tácito Cantuário, Jerônimo Cordeiro. Eu destaco o Ari Lobo, que conseguiu chegar até a Maravilhosa, como cita uma fonte, venceu na Maravilhosa. E o Ari Lobo ele fazia parte da PRC5, cantava na PRC5. E até que ele entrou, aliás, por um concurso de calouros. E o Pires Cavalcante, que era um compositor de Pernambuco, viu no Ari Lobo um grande intérprete, talvez um grande cantor de sucesso, e levou ele para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, o Ari Lobo se identificou com a música nordestina. Como a gente estava conversando, até é interessante a gente perceber essa questão mercadológica do Ari Lobo, porque ele assume uma música, um gênero musical que já fazia sucesso no período, que era o baião, o rojão, o coco, o Luiz Gonzaga no Nordeste. Então ele assume esse gênero musical, primeiro no Sul, depois ele vai para o Nordeste, assume esse gênero. E como segundo plano nós temos nas músicas dele algumas letras que fazem referência a Belém do Pará. Então isso até aumenta a audiência também da música dele, porque ele está com um gênero de sucesso, e ainda consegue um público aqui no Norte. Se a gente pegar fontes do período, as pessoas são muito orgulhosas pelo Ari Lobo. O Ari Lobo é muito citado nas rádios, porque ele conseguiu fazer sucesso e tal, e além dessas músicas, dessas letras dele. Eu trouxe um trechinho de uma música, Eu Sou de Belém, dá pra gente ouvir um pouquinho, a gente já vai até falando. Uma tarde não fala de música, não fala de música. Rapidinho, Cleiton. Obrigada. Enfim. Não deu pra colocar a letra, porque eu não trouxe a letra inteira, mas a música vai dar pra gente acompanhar uma partezinha. Aí eu não sei como é que tá o áudio dela, mas eu vou logo falando o que diz a letra e depois vocês acompanham. É um samba. Não é sério. Não quero expulsar vocês, porque eu não vou cantar. E a música chama Eu Sou de Belém. Ela diz assim: hoje tudo está tão diferente, tanto tempo estou ausente, não sei se volto mais lá. Embora você não pense, não nego, sou paraense, sou de Belém do Pará. E a música se segue fazendo referência a Belém. Nós temos também Filho de Tupinambá, que num livro de Vicente Salles ele afirma que foi a única música que o Ari Lobo compôs, porque então ele tinha compositores para ele, que era o Pires Cavalcante, o Gordurinha, que faziam músicas para ele. Mas enfim,
Nós temos essa, Sou de Belém, Filho de Tupinambá, Me Leva Seu Gabriel. E essas músicas, elas vão revelando contextos sociais de Belém. A grande maioria das músicas do Ari Lobo revelam contextos sociais do Nordeste, mas também nessa parte de Belém, do Me Leva Seu Gabriel, que fala da estrada Belém-Brasília, que é bem interessante também, mas fica para uma próxima vez, a gente analisa as letras do Ari Lobo, para o próximo trabalho, quem sabe. Mas então vamos ver essa aí, essa de Belém.